amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, fechando os nossos olhos da carne, elevemos o nosso pensamento ao Criador e vamos orar. Jesus, nosso Mestre querido e Irmão maior, lançamos nossos pensamentos a Ti buscando a paz, a harmonia para mais este dia de estudo. Pedimos a Ti e também a Deus, nosso Pai Celestial, que nos dê entendimento para que possamos entender os ensinos que teremos hoje. Que o nosso coração possa se transbordar de luz e paz neste momento em que damos iniciado a nossa tarefa de hoje. E oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Chegamos hoje ao capítulo de número 16, com o subtítulo A Desigualdade das Riquezas. Nos fala o Evangelho. A desigualdade das riquezas é um problema que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Você já pensou nisso? Não são por uma razão muito simples, citando o Evangelho, aspas, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir e nem sóbrios e previdentes para conservar. Fechou as aspas. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente para sobrevivermos. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da nossa humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidades suficientes, de acordo com as suas necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhes o livre-arbítrio, Ele quis que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. A doutrina dos Espíritos nos apresenta não só a transitoriedade da riqueza nas mãos dos encarnados, mas também fundamenta a sua rotatividade. Os espíritos revezam-se nas experiências encarnatórias em círculos de riqueza, temporariamente para específica aprendizagem de administração e de oportunidades de crescimento, não só para si, mas para muitos, favorecendo assim a lei do progresso. Cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe bem fazer dela. Assim, um que não a tem hoje já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Já a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, então pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria a semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem.
Se abusam, não será por decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. A desigualdade das riquezas são vistas pela doutrina dos espíritos como experiências necessárias ao crescimento do espírito. É possível, portanto, compreender tal questão sobre o dogma da reencarnação. Sobre a desigualdade das riquezas, é preciso refletir. E aí vamos para a questão 811 do Livro dos Espíritos. Lá eles afirmam que não haverá igualdade de riquezas, afinal, segundo eles, não há também uma igualdade entre as faculdades. De acordo com essa resposta, compreendemos que as riquezas terrenas são, na realidade, atributos materiais e não morais. As doenças da alma, como o impulso aos excessos materiais, ao egoísmo e à avareza, por exemplo, podem nos dar uma vaga imagem do porquê cada espírito ocupa uma determinada posição. Aqueles que detêm vasta riqueza devem aplicá-la segundo o espírito de Cheverus da seguinte forma, aspas, amai-vos uns aos outros, fechou as aspas. Aí estaria a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aqueles que se acham animados do amor ao próximo têm aí toda traçada a sua linha de como proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus, nos fala esse espírito. Além disso, o uso das riquezas materiais devem ser moderadas com a sabedoria e com a caridade, para que não caia em impulsos primitivos, levando ao mau uso. Portanto, aos que nascem sob a desigualdade das riquezas, em condições desfavoráveis ou até mesmo na miséria, a prova de fé e de perseverança devem ser reafirmadas todos os dias. Novamente, no Livro dos Espíritos, na questão 806, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se a desigualdade das condições sociais é uma lei natural. Kardec obteve a seguinte resposta, aspas, não é obra do homem, não de Deus, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que, dia a dia, ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento, e dia virá em que os membros de uma grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como eles mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de uma posição social, fechou as aspas. O bom observador notará sempre no correr do tempo que as condições humanas vão se transformando lentamente e sempre para melhor. Todos os povos vão absorvendo pela força do progresso espiritual, pelas leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes em outra dimensão. Mesmo com as facilidades que o mundo oferece hoje para o homem errar, ele acaba acertando mais por ter sido feito para a glória da própria vida. O orgulho nos parece que cresce mais com o egoísmo, antiga chaga que já floresceu muito, mas que agora está sendo combatida pelos seres humanos, em diversas escolas filosóficas e também religiosas, e pela maior escola da vida que se chama maturidade espiritual. Os que desconhecem as leis de Deus e a existência do Todo-Poderoso se mostram duvidosos no que tange a posição do homem ante a eternidade. Não encontrando salvação para o mundo e para a sua humanidade, são profetas do pessimismo. No entanto, para Deus não existe o impossível. Ele age no momento adequado e a tudo conserta. No Evangelho de João podemos ler, aspas, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. E quem anda fora do nível em que deve viver por justiça, somente encontra trevas, por desconhecer o que deve receber e sentir da misericórdia de Deus. Fechou as aspas. Não queiramos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia que lhe dá conhecimento dos seus poderes, dos seus limites, em tudo o que faz e que pensa. Mesmo nas condições sociais em que se encontra, por que avançar para as lutas sem as devidas armas com que se possa se defender? Sempre existiu a desigualdade em tudo e as riquezas não podem deixar de compartilhar esse tudo. O que deve fazer o homem é, repetimos, quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-las bem. Não faltaria dinheiro em país nenhum se fossem os povos equilibrados nos seus comportamentos. O povo tem o governo que merece, é uma expressão popular. Isso é certo. Todavia, o governo também tem o povo que se encontra na sua faixa de conduta. Se queremos saber o que é um, estudemos o outro.
Vamos observar no Evangelho de Lucas, em seus apontamentos, no capítulo 11, o seguinte: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma cobra? Se os filhos de uma nação bem estruturada pedem ao governo pelas suas ações ante seus compromissos como cidadãos, alimento, teto e toda a ordem de melhoramento, o alimento moral em todas as suas circunstâncias, esse pai que se afigura como governo dessa nação não fará outra coisa a não ser ofertar-lhes o melhor ambiente de paz com tudo o que precisariam. Entretanto, o que se vê são milhões de criaturas em toda a parte desarmonizando os países em roubos, crimes, assassinatos de todas as ordens, abortos de todos os tipos, mentira, falsidade em todas as direções, guerras sem trégua em quase todos os países, usura entre os povos, orgulho e egoísmo nas criaturas. O que elas estão então pedindo a Deus? Em tudo o que fazemos, a responsabilidade se apruma à nossa frente, pedindo no silêncio da nossa imaginação que entendamos esse compromisso. Riqueza soma responsabilidade no caminho do seu portador. Ela é um empréstimo valioso de Deus para que se possa despertar no coração os sentimentos do amor. Se veio às tuas mãos a riqueza pelo trabalho ou pela herança, medita nos bens materiais e o porquê da sua existência neste teu caminho. O ouro é cego. Vivemos em uma sociedade onde os contrastes crescem de forma acelerada e causam grandes constrangimentos para toda a sociedade. Há riquezas convivendo lado a lado com a pobreza, fama e anonimato, belezas e feiuras, saúde e doença. O mundo é um acumulado constante de contradições que nos impacta diretamente e convivemos com essas condições como se essas fossem naturais e devessem ser aceitas por todos os indivíduos. No mundo contemporâneo encontramos inúmeras contradições, mas gostaríamos de destacar aquelas que, vinculadas à convivência cotidiana de riquezas, materiais, de poder e luxo, e convivendo ao lado da pobreza, miséria e degradação. Nessas contradições, percebemos como o nosso planeta ainda se ressente de estruturas morais mais sólidas. A riqueza, para quem tem olhos para ver, permite observar com facilidade a bondade de Deus por toda a parte e o próprio Jesus de braços abertos a chamar para o melhor trabalho que existe na terra: ensinar aos outros sem ostentação e ganhar o seu próprio pão. Também os ricos de conhecimento e de recursos intelectuais deveriam saber como agir aos que lhes buscam uma orientação. Entretanto, parece que não veem que todos os meios de comunicação que têm em suas mãos são possibilidades de guiar a humanidade, esquecendo muitas vezes seus deveres de verdadeiros guias. Todos queremos o bem-estar, mas ele custa o preço do esforço próprio. Deus tudo fez e colocou à disposição de quem ama a mais. Trabalhemos buscando o bem-estar de todos, que todo trabalhador é digno do seu salário, e o salário da alma que entendeu e pratica a caridade é o bem-estar espiritual permanente no coração. Ninguém recebe o que não merece em qualquer campo de trabalho na vinha de nosso Pai. Em todos esses sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpas, porque se não estamos efetivamente ajudando a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas, de modo a inspirar os mais ignorantes a praticar o mal. E isso é muito sério. No livro Obras Póstumas, Kardec nos trouxe duas reflexões. Uma delas é sobre o famoso lema liberdade, igualdade e fraternidade, que já ilustrou inúmeras bandeiras. E a outra é as aristocracias, onde, embora de forma sucinta, Kardec percorre com extrema lucidez o caminho da ânsia de poder do homem desde as eras mais primitivas, vendo então desfilar claramente a escalada dessa fome de poder do ser humano. E observando-se a vigente situação geral da humanidade, parece que presentemente se percebe que não atingimos ainda a desejável condição social justa e benéfica para todos. A desigualdade das condições sociais chega a assustar, até porque sabemos que teremos de responder de acordo com a lei universal perante a nossa consciência e a consciência cósmica. Quer seja pela nossa participação ou por nossa omissão em dado momento da nossa trajetória evolutiva. Contudo, em suas reflexões, Kardec nos aponta a futura situação ideal, a da aristocracia intelecto-moral.
É urgente que o espírita trabalhe para mostrar que Deus não é vingativo e rancoroso e que falta de condições básicas à vida é uma consequência das atitudes do homem egoísta e não da obra de Deus. Tudo isso no Livro dos Espíritos. Como seria maravilhoso que a Terra fosse constituída de homens de bem, as quais, segundo Allan Kardec, praticam a lei de justiça e de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Como seria importante que os responsáveis pelos poderes públicos assimilassem bem a orientação espírita, alertando que se a ordem social colocou homens sob sua dependência, deveriam tratá-los como iguais perante Deus. Ao mesmo tempo, usarem de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para esmagar com seu orgulho, e respeitarem, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei. Entretanto, Jesus nos ensinou que deveríamos nos preocupar em ajuntar os tesouros que a traça não corrói, isto é, os tesouros que nos cumulam o espírito com a riqueza que levaremos para a eternidade. Mas o que fizemos com esse ensinamento? Os escondemos na gaveta para recitá-lo quando nos conviesse demonstrar conhecimento cristão e nos detivemos para perceber na assertiva do Mestre que completa esse ensino. Aspas. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Fechou aspas. E Zaqueu era uma dessas almas, que era chefe dos publicanos. Ao encontrar o mestre, ele lhe disse: Senhor, distribua aos pobres metade dos meus haveres, e se lesei alguém, seja o que for, restituo quadruplicado. Ele não diz distribuirei, hei de restituir, mas sim distribuo, restituo, o que caracteriza bem a realidade da sua transformação moral. Todos nós deveríamos seguir o exemplo de Zaqueu, pois, enquanto não prepararmos a morada de nossos corações, para nela recebermos a visita do Cristo, enquanto nossa consciência não se ilumina com sua presença e não nos disponhamos a reparar todo o mal que houvermos feito. No livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Galigardi, ele nos diz, aspas, Oxalá todos fôssemos capazes de seguir o exemplo de Zaqueu, pois, em verdade, enquanto preparamos a morada em nossos corações, para nela recebermos a visita do Cristo. Felizes aqueles que repartem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também são aqueles que servem a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas, dando oportunidade de trabalho àqueles que estão desempregados. Reflitamos muito sobre isso. Gandhi afirma que o verdadeiro conhecimento proporciona uma posição moral e uma força moral. E entendemos que o verdadeiro conhecimento é naturalmente aquele que, proporcionando essas condições morais, proporciona inclusive o poder real e uma autoridade incontestável. Jesus veio mudar a lógica dessa cultura de exclusão, oferecendo consolação aos oprimidos e libertação aos opressores. E o fez não apenas com palavras, mas com atitudes. Madalena foi a cota de inclusão da mulher, as várias narrativas realçando a importância dos samaritanos que quebram o orgulho dos judeus. Sob tal comando e direção, teremos então uma sociedade onde não existirão desigualdades. As desigualdades de condições sociais são contrárias às leis de Deus. Tudo o que pudermos fazer para diminuir essa desigualdade irá influenciar a sua maneira para caminharmos para o fim delas. O Espiritismo não é contemplativo. Espíritas ajam neste e em qualquer outro mundo. O conhecimento superficial da doutrina espírita pode levar a interpretações errôneas sobre o conceito de causa e efeito nas leis divinas. É comum que muitos confrades espíritas interpretem as desigualdades sociais e os efeitos perniciosos dessas somente como expiações necessárias às almas pecadoras. Ora, se falamos de leis divinas, devemos lembrar-nos, antes de tudo, que Deus, inteligência suprema, é soberanamente justo e bom. Essa reflexão não pretende negar que as ações do espírito podem resultar em consequências que exigirão uma reparação em condições tão adversas quanto aquelas que pode ele ter infligido a outros. A desigualdade não é um remédio divino para as faltas dos espíritos, mas sim a consequência da ação humana e o resultado de escolhas políticas e econômicas coletivas. Muito importante para nós, espíritos em evolução, que já procuramos entender as leis da vida, é saber que somos responsáveis uns pelos outros. O Cristo mostra-nos o caminho, mas não pode caminhar por nós. Um dia compreenderemos que a vida vem de Deus, mas a qualidade de vida vem do homem.
O primeiro efeito de um excessivo amor pela riqueza é a perda da nossa própria personalidade. Vamos refletir muito nessas palavras. Seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente dos bens que o Senhor nos concede. Se utilizarmos bem de tudo que nos é concedido, se tivermos temperança e responsabilidade com nossas posses, e se compreendermos que tudo o que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence a um Deus maior, misericordiosamente justo e bom, entenderemos que só nos pertence aquilo que nós conseguimos acumular dentro dos nossos corações e dentro de nossas mentes. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e solicitar uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, e lá aos profissionais da saúde, aos albergues, às creches, aos asilos, às penitenciárias, que seja levada uma harmonização àqueles que estão na sarjeta, aos templos religiosos, às casas espíritas e à nossa casa espírita, para que possamos ter um bom dia. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser interior e uma outra onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique na mãozinha, faça comentários e críticas e, se possível, divulgue o nosso canal aos seus amigos. E toda quarta-feira você receberá uma nova postagem. Muita paz, obrigado, fiquem com Deus.